Minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 4 de abril, nós estamos abrindo o segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Dia 4 de abril, entraremos agora no segundo trimestre, uma lição nova, um assunto novo. Desde já eu lhe convido a participar conosco, a acompanhar as aulas gravadas aqui até que nós voltemos às aulas presenciais. Participe, medite. Este é uma videoaula instrutiva, então nós não conseguimos aqui explorar todos os assuntos ou um pouco mais aprofundado como gostaríamos e como seria numa aula presencial, mas é um importante meio, um instrumento. Eu preparei essa lição de forma um pouco mais visual, um pouco mais gráfica, busquei colocar os tópicos, algum pouco de texto, alguma coisa mais visual nessa gravação, dado que as nossas lições ainda não chegaram até a mão dos irmãos. Então, os irmãos, neste momento, ainda não receberam a sua revista, elas chegaram apenas nessa semana para nós, devido a toda a questão de logística e de entrega pela qual nós temos passado diante da epidemia que ainda vivemos, da crise sanitária e de saúde pública que ainda vivemos. Então, a lição não chegou ainda à mão dos irmãos. Então, eu procurei fazer de forma bastante gráfica, trazer para os irmãos, para que possam acompanhar. Então, acompanhe, medite, participe, dê um pause no vídeo sempre que quiser, para ir acompanhar na sua Bíblia, para ir folhear ali a sua Bíblia, para anotar alguma coisa ou outra, para voltar. Na aula gravada nós temos esse recurso, né? De poder pausar, de poder voltar, de poder rever alguma coisa. Sou grato a Deus, sou grato aos meus companheiros na superintendência, sou grato aos professores da Escola Bíblica Dominical, em especial das classes Abraão e da classe Sara, que têm cedido esse espaço. Estou aqui mais uma vez em substituição ao nosso presbítero irmão João Batista. Ele era o escalado para gravar essa aula. Meu abraço, presbítero João Batista, que Deus lhe abençoe, abençoe a sua família neste momento que vocês estão passando. Que o Espírito Santo traga o conforto necessário à sua casa. Meus irmãos, continuemos orando uns pelos outros. Somos todos carentes da oração, a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos departamentos. Ore pela Escola Bíblica Dominical. Ore pelos nossos professores, pelos nossos familiares. Nós somos carentes, necessitamos da oração de cada um de vós. Sem mais delongas, já agradecendo ao espaço dado pelos professores, pelas professoras, e em especial aos nossos pastores, ao pastor Antônio e ao pastor Davi, ao qual nos tem confiado este trabalho. Vamos entrar na lição de hoje, que fala sobre dons. Meus irmãos, então, sem mais delongas, vamos adentrar ao assunto da nossa lição, do nosso trimestre. Estamos inaugurando o segundo trimestre de 2021, e como já citado, eu trouxe aqui um material bastante gráfico para essa lição, aqui para esta videoaula. E os irmãos já podem ver aqui ao lado a capa da revista, né? Está aqui descrita aqui uma foto da capa da revista. Haja vista que a maioria dos irmãos ainda não está com acesso à lição impressa, mas em breve todos estaremos. Então, por enquanto, estamos aí com o título, né, do nosso trimestre que vai de abril, maio e junho. Nós estudaremos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Este é o título, esta é a temática maior que nós estudaremos aí neste trimestre. E eu trouxe também, já aqui na sequência, um sumário, né? O sumário das lições as quais nós veremos então nesse trimestre. A lição de hoje é "E deu dons aos homens", mas nós teremos aí a próxima lição, o propósito dos dons espirituais. Depois falaremos sobre cada tipo de dom, então dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. São categorias aí de 3 dons em cada uma dessas lições. Depois o ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastor, ministério de mestre e doutor, que são os dons ministeriais. Então terão 3 lições para falar de dons espirituais e depois mais 6 lições falando aí sobre dons ministeriais e depois um pouco sobre dons de serviço. Então nós estamos aí mais acostumados, né, a ouvir falar quantos são os dons? São 9. De fato são 9 os dons, mas os dons do Espírito. Existem, além dos dons do Espírito, os dons ministeriais, existem aí os dons de serviço, né, aos quais a gente não aborda tanto
mas que nessa lição, como é uma escola bíblica dominical, um momento de instrução, um momento de detalhamento da palavra do Senhor, então nós teremos essa oportunidade, seja presencial, assim que voltarmos com as professoras da classe Sara, com os professores da classe Abraão, seja gravado aqui pelos professores, né? Pelos professores titulares de cada uma das turmas aí das classes Sara e classe Abraão, ao qual hoje eu apenas estou aqui substituindo a pedido o nosso professor, o presbítero João Batista, ao qual neste momento não pôde fazer essa gravação por questões pessoais, por questões familiares, e prontamente me solicitou e eu estou o substituindo nesta feita. Mas nas próximas ele estará à disposição, assim como os demais também estarão. Meus irmãos, então, iniciando aqui a nossa parte propriamente dita da lição de hoje, o nosso título é E deu dons aos homens. O nosso textual encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e no versículo 8, que diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Aqui está falando essa passagem aqui está falando da pessoa de Jesus Cristo. Está falando aqui, aliás, nós estamos no final de semana que o nosso calendário comemora a Páscoa, a sexta-feira do julgamento e morte de Jesus Cristo, o sábado no qual o corpo de Jesus permaneceu ali no túmulo, e o domingo, que é o dia de hoje, dia 4 de abril, domingo de Páscoa em nosso calendário, mas o domingo no calendário cristão, o domingo de Páscoa significa o dia da Jesus ressuscitou, o dia da ressurreição de Jesus, o dia ao qual as mulheres ali que primeiro foram ao túmulo encontraram o túmulo vazio. Nós rememoramos isso sempre nos nossos cultos, né? Pelo menos uma vez por mês, numa cerimônia, num culto lindo que é a celebração da Santa Ceia, que é a morte, que é o sacrifício, que é a entrega, mas que é também a ressurreição de Jesus. Esse versículo de Efésios 4 e 8, ele faz menção ao período em que o corpo de Jesus esteve morto, esteve ali sepultado, entre a sexta-feira e o domingo. Então, a atuação de Jesus Cristo no ambiente espiritual, não era o ambiente físico, não era o corpo de Jesus, mas no ambiente espiritual, no sobrenatural, Jesus trabalhou, Jesus desceu aos lugares profundos, aonde, por exemplo, lá em Lucas está registrado, né? Lá em Lucas, no capítulo 16, está registrado ali um fato que é sobre o homem rico e sobre o Lázaro. Aliás, aqui é até uma observação, né? Muitos chamam de parábola, né? A parábola do homem rico, de Lázaro e o homem rico, mas não é uma parábola. Aqui cita lugar, aqui cita nomes, aqui cita fatos. Então, um fato de fato, né? Quando esse versículo aqui de Efésios 4:8 diz que levou cativo o cativeiro, levou para si aqueles que dormiam em Cristo, mas que não tinham ainda acesso, que estavam ainda debaixo da lei, que eram justificados, que tinham seus pecados aí encobertos, né, pelos sacrifícios. Não é o assunto da lição, não quero me aprofundar aqui, mas esse versículo, como ele é o texto áureo, ele é justamente a partir dali que se deu acesso, que se deu dons aos homens. Não quer dizer que não existia, que os dons não existiam antes disso, mas eles eram dados a pessoas, a épocas muito específicos. A partir de então, a partir deste momento, quando Jesus, durante o seu corpo sepultado, desce, leva cativo, leva para si o cativeiro, aqueles que estavam presos lá. Neste momento também ele inaugura, ele rasga ali o véu de separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, e é neste momento também que ele dá dons aos homens, que a partir dali que nós temos acesso aos dons. Isso é o assunto central, é o assunto chave do nosso trimestre. Então é bem importante, várias profecias apontavam para esse momento, alguns salmos cantavam este momento já de maneira profética, o próprio Paulo escrevendo aqui, né, quando que isso aconteceu, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o nosso assunto central aqui é a questão de dons. Então nós vamos nos aprofundar dentro desta temática, apenas deixando essa pincelada aqui sobre este momento, né? Quando foi este momento que aconteceu, porque nós estamos justamente no final de semana
sexta, sábado e domingo de feriados e que comemoram, que relembram no calendário cristão a Páscoa. A verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. São dádivas divinas, são presentes divinos para a igreja. Para quê? Para cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Durante essa lição nós vamos falar rapidamente o propósito dos dons, mas na lição próxima, domingo próximo, é uma lição específica para falar dos propósitos dos dons. A nossa leitura bíblica está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 até o 8, a primeira parte. Sugiro que os irmãos dêem um pause aqui e façam essa leitura. E a segunda parte na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 até o 7. Aliás, ela é um pouco mais rápida, eu quero fazer questão de ler aqui. E ela diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, essa é a temática, essa é a instrução que Paulo dá aos Coríntios. Ela é uma instrução bastante direta, bastante simples e informativa sobre os dons, o uso, o objetivo, né, a diversidade deles. Nós abordaremos um pouco mais sobre isso durante a nossa lição. O nosso objetivo geral da lição de hoje é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. A atualidade, os dons são atuais, Dentro deste objetivo geral, nós temos aí 3 objetivos mais específicos, que serão declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, são para a nossa geração também, continuam sendo e são bíblicos, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais, então as 3 categorias de dons, os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Quando nós ouvimos falar que são 9 os dons, são 9 os dons do Espírito, os dons espirituais, mas há os dons ministeriais e há também os dons de serviço. E o terceiro tópico, nós vamos informar que a igreja de Corinto, ela era problemática. Nós lemos aqui uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ela tinha bastante problemas na administração dos dons. Essa parte nós não vamos nos aprofundar na carta de Paulo aos Coríntios, e sim na essência da administração dos dons. E como que a nossa lição está estruturada para que nós vençamos, para que nós consigamos abordar aí esses 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo, além da introdução, nós falaremos sobre os dons na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e os dons como uma dádiva para a igreja. Depois, nós iremos para o segundo ponto, segundo tópico da lição, que fala especificamente dos dons, né? Os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Então, aqueles relacionados ao serviço, aqueles dons que são os dons espirituais e aqueles dons que são os dons ministeriais. E depois, uma pinceladinha, né? Nós falaremos rapidamente sobre a igreja de Corinto, uma igreja que era problemática quanto à administração dos dons. Ela tinha outras situações também, mas entre essas situações que ela tinha de dificuldades, uma delas era a administração dos dons. Introdução. Na nossa introdução nós temos aqui alguns pontos a serem tratados até para que possamos entrar no assunto. O que são dons? Quando nós falamos dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais, mas o que são dons? Eu trouxe aqui 3 definições, uma da Bíblia de Estudo Pentecostal, uma do dicionarista Roais, um dicionário bastante importante da nossa língua, e um outro que é uma definição trazida pelo pastor Antônio Gilberto. A primeira diz assim: os dons são manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Vem bem ao encontro, vem bem similar ao que a carta de Paulo aos Coríntios fala no capítulo 12, onde nós já lemos. O dicionarista Roaz, ele diz o seguinte:
Um dom é um donativo, é uma dádiva, é um presente, é uma bênção, é uma graça, é um bem espiritual recebido de Deus. Olha só que linda essa definição para a palavra dom, né? E o pastor Antônio Gilberto também trouxe uma definição bastante clara, que diz é uma concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente, de capacidade divina sobre o crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Execução dos propósitos divinos para a igreja e execução dos propósitos divinos através da igreja. Nós temos na Bíblia aí pelo menos 14 termos aí que se referem a dons, né? São termos diferentes que se referem a definições as quais nós trouxemos aqui. Pelo menos 5 em hebraico e 9 em grego. Então é um termo que é conhecido, bastante difundido aí bibliologicamente. Ainda na introdução nós podemos ver aí dons como sendo então ferramentas, né? Trazendo dessa definição para a parte prática, o que são os dons então na parte prática? São ferramentas à disposição da igreja para que nós possamos exercer nossa missão de modo eficaz. Ferramentas. Assim como alguém que executa um serviço precisa da ferramenta adequada, precisa da ferramenta para uma melhor execução do seu serviço, os dons são ferramentas para que a igreja exerça a sua missão de modo mais eficaz. Foi por meio de Cristo que os dons foram concedidos aos homens. Nós lemos aqui Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz que ele deu dons aos homens. Foi por meio de Cristo, por meio do sacrifício, da morte, da ressurreição de Cristo, que nós tivemos acesso aos dons. Então, dons, propósito, classificação, como que eles foram postos, são postos à disposição dos salvos. Então, tudo isso são pontos-chave que nós traremos aqui na lição de hoje. Entrando, então, no tópico 1 da nossa revista, da nossa lição de hoje, que diz os dons na Bíblia. Então, nós temos aí a subdivisão no Antigo Testamento, no Novo Testamento e como uma dádiva para a igreja. Quando nós falamos de dons no Antigo Testamento, há vários termos em hebraico, né? Alguns termos em hebraico eles aparecem muitas vezes. Destaque para o termo minshak. Esse termo, ele se refere à oferta, a presente, é o termo que mais aparece 209 vezes, pelo menos 209 vezes é identificado esse termo no Antigo Testamento. Além disso, outros termos como shohad, como mased, como nised e como matan, são termos que nós vemos no original hebraico, e todos eles com significados muito próximos, algo gratuito, um dote, um dom, uma coisa elevada, uma dádiva, uma recompensa, um presente. Então, sempre que esse termo ele aparece, e eu deixei aqui algumas referências que você pode consultar na sua tradução, ele sempre aparece com esta inclinação, com esta ideia. E no Antigo Testamento, nós temos vários vislumbres de dons aí concedidos a reis, a sacerdotes, a profetas, né, e entre outros. Mas os dons, é importante frisar, eles não estavam acessíveis ao povo de Deus como estão na Nova Aliança. Eles não eram acessíveis na Antiga Aliança. Eles eram concedidos a pessoas específicas para propósitos específicos, a profetas. Por exemplo, o dom de profecia era concedido a alguém para um determinado momento, para uma determinada nação, para um determinado líder, para um determinado momento que era vivido, a um contexto específico, mas não eram acessíveis como são hoje. Nós que vivemos na Nova Aliança temos um acesso diferente aos dons, os dons são concedidos de maneira diferente do que eram na Antiga Aliança. Aí quando nós trazemos o subtópico 2, que fala dos dons no Novo Testamento, aí o termo em grego ele tem alguns significados que talvez divergem um pouco entre si. Por exemplo, o dídome, ou doma, ou dória, o caris, o carisma e o tapneumática, eles são usados até em contextos aí, diferentes entre si, embora todos eles sejam comumente traduzidos para o termo em português dom ou dádiva, né? Mas ele também tem um sentido
que não foge à raiz lá dos termos, que é dar, é um presente, é um dom. Mas, por exemplo, quando a gente vem em segunda carta aos Coríntios, o termo caris, que se refere a dom, ele se refere a dom gratuito, a graça. O termo carisma, que é utilizado em 1 Coríntios, já é dons do Espírito, já é algo mais específico. O termo tapneumática é o termo que se refere a dons espirituais, está mais próximo ali do anterior, do carisma. Então, são vários termos, né, que assumem significados um pouco diferentes no seu contexto, mas ele aparece aí várias vezes também no grego. E como nós falamos de Novo Testamento, nós falamos então que estamos sob uma nova aliança diferente da do Antigo Testamento. E nessa nova aliança, em contraste com a Antiga Aliança, os dons estão disponíveis. Os dons estão disponíveis para que, em nome de Jesus, nós promovamos o que nós, como igreja, temos a função de promover. Promovamos a libertação dos cativos, cura aos doentes, proclamemos a salvação aos homens, claro, tudo para a glória de Deus. Os dons são a ferramenta, a glória é para Deus, quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo. Os dons são ferramentas nos concedidas para que nós consigamos promover a nossa função como igreja, possamos executar o nosso papel como igreja, como representantes de Cristo aqui. Então nós temos acesso direto a Deus. Nós precisamos usar dessas ferramentas que Ele nos concede para que nós promovamos o que nós temos a função de promover aqui enquanto aqui estivermos. E tudo quanto fizermos seja para a glória dEle. As ferramentas que nós vamos usar é Ele que nos deu. É Ele que nos empresta, que nos concede, mas são dele, são de propriedade de Cristo, de Jesus Cristo, de Deus. Ele nos dá, isso é um dom gratuito, é uma graça. É um privilégio, não deve ser usado de forma soberba ou de outra forma, conforme nós vamos falar na conclusão do dia de hoje. E o terceiro subtópico, que fecha o primeiro item, fala sobre os dons como sendo uma dádiva para a igreja. Aqui nós podemos elencar alguns tipos de dons, né? Existem os dons que são naturais. Os dons naturais são aqueles que vêm através da natureza. O próprio Lucas escreveu aí no livro de Atos, né, capítulo 17, 25, que diz que Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Esses são os dons naturais. É algo dado de graça, é algo dado pela graça. A vida, a saúde, a respiração, o falar, o ouvir, o enxergar. Isso tudo são dons naturais. São dons dados a nós através da natureza. Existe também uma outra classificação que nós podemos elencar entre os dons naturais, que são aqueles dons que a gente chama de aptidões humanas, né? O dom da inteligência linguística, a pessoa que tem facilidade em falar, em escrever, por exemplo. A inteligência lógica, aquela pessoa que tem facilidade para questões lógicas, para cálculos lógicos, né? A inteligência motora, nós vemos, por exemplo, pessoas que têm um dom diferenciado para atividades motoras, atletas em geral têm isso, né? Inteligência espacial, inteligência musical, há pessoas que ouvem um som, já identificam, que pegam um instrumento para aprender e aprendem muito rápido, outras têm muita dificuldade, então isso também é um tipo de dom natural, classificado pela psicologia como um dos tipos de dons, né, uma das áreas. Inteligência interpessoal, pessoas aí que têm capacidade de liderança, capacidade de coordenação, capacidade de influenciar outros. A inteligência intrapessoal, isso é aquela coisa mais voltada para si mesmo, de autogerência, de autogestão. A inteligência espiritual também, então, que inclusive a própria Paulo escreve sobre ela, né? Então são vários itens que nós podemos elencar, e não é o objetivo da lição de hoje nos aprofundarmos nele, por isso só essa pinceladinha rápida, mas são dons que nós podemos chamar de dons naturais, concedidos-nos por Deus também de forma natural. Esses dons, eles estão acessíveis a todos, eles não são dons específicos para crentes ou não crentes, para salvos ou não salvos, são dons dados ao ser humano pela misericórdia, pela graça, pela soberania divina. Mas aí, quando nós trazemos, voltamos aqui para o contexto aqui, então, cristão, para o nosso ambiente, para o nosso contexto, nós podemos categorizar os dons, né?
os dons dados como uma dádiva para a igreja, nós podemos categorizar em dons de serviço, em dons espirituais e em dons ministeriais. Nós temos eles listados, né, os dons de serviço lá em Romanos, capítulo 12, os dons espirituais em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e os dons ministeriais lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, lá no versículo de número 11. Notem que aqui eles estão listados, eles estão elencados. Isso não quer dizer que um é mais importante que o outro, ou que eles têm ordem de prioridade, que a ordem é aquela ordem, segue uma ordem de importância, de maneira alguma. Né? Eles apenas estão listados para sermos, exercermos aqui uma estrutura didática. Então, não quer dizer que os dons de serviço são mais importantes que os espirituais e esses dos ministeriais, ou ainda que quando a gente pega os dons espirituais, a palavra de sabedoria é mais importante do que a palavra de ciência, que é mais importante do que fé. Não existe isso. São dons apenas listados aqui de maneira estruturada para sermos mais didáticos. Mas não há dom com maior importância ou com menor importância. Aliás, esse era um dos problemas que a igreja lá de Corinto tinha. E essa era uma das situações que a igreja lá passava, a qual aqui a lição no dia de hoje ela aborda no terceiro tópico. Então, aqui estão listados os dons de serviço, que são os dons de ministério ou ensino, né? O dom de exortar, o dom de contribuir ou repartir, o dom de liderar ou o dom de governança, né? Vocês encontrarão também dessa forma escrito. E também o dom de exercer misericórdia. Estes são os dons chamados dons de serviço. Temos também os dons espirituais. Esses são mais difundidos, né? Esses são mais falados, mais abordados, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dom de curas, dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. São os dons espirituais. E aí nós temos os dons ministeriais, né? O dom aí de ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor ou de doutores e mestres. Então, essa é a maneira que nós podemos categorizar os dons. Meus irmãos, então, entrando no nosso tópico 2 da lição, passada essa visão geral sobre os dons, o nosso segundo tópico da lição aqui, ele detalha um pouco melhor, com um pouco mais de detalhamento, ele aborda aqui os dons relacionados ao serviço cristão, os dons espirituais e os dons ministeriais. Quando nós falamos, então, no primeiro subtópico, que ele fala dos dons relacionados ao serviço cristão, então nós podemos listar estes 5. São os 5 listados lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 6 até o 8. Vamos fazer essa leitura juntos? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em servir. Se é ensinar, seja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, nós podemos listar desta passagem bíblica os 5 dons relacionados ao serviço cristão. O dom de ensinar, né? O dom ministerial de ensinar, no capítulo 12, no versículo 7, está listadinho ali, ele é o dom espiritual de ensinar, tanto na teoria quanto na prática. O ensinar fazendo, o ensinar a fazer, o ensinar a entender, o treinamento de outros, o treinar obreiros, o treinar departamentos de uma igreja, trazendo para a parte mais prática. Esse é o dom do ministério de ensinar, o dom de lecionar, de ministrar em escolas bíblicas, ministrar para crianças, para jovens, para adolescentes, para casais, assuntos de instrução bíblica, de conduta cristã, de moralidade, de assuntos bíblicos. Então, o dom de ensinar é o dom visto nessa parte aqui de que é teoria e prática. Ensinar fazendo, ensinar a fazer. O dom de exortar
visto, né? A exortação aqui ela é vista como dom. Então, o dom de ajudar, de assistir, de unir pessoas desunidas, do consolo, de consolar, de encorajar, de animar. Então, o exortar aqui é visto como um dom nessa linha, nesse sentido. Não é uma pregação de exortação, são coisas diferentes. Aqui é o exercício da exortação, tendo a exortação como um dom. Então, aquela pessoa que tem o dom de ajudar, de assistir, de agrupar, de unir, de consolar, aquela pessoa a qual temos o prazer de estar perto dela, de de ouvir ela falar, de nos aconselharmos com ela. Tem pessoas que têm esse dom e nós identificamos isso. Também é o dom de repartir, né? O dom de repartir ou de contribuir. É o dom de doar, de oferecer, de distribuir aos necessitados sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento, fazendo pela motivação correta, movido pelo Espírito Santo. Então aqui o repartir, o contribuir também é visto como um dom. Tem pessoas que também têm esse dom, têm essa vontade, e a gente às vezes não entende como que a pessoa sempre faz isso, sempre pensa dessa maneira. Ela tem um dom, o dom de repartir. Há também o dom de liderar, ou o dom de presidir, o dom de governar. Este dom, ele está listado ali, ele está descrito ali em Romanos, capítulo 12, versículo 8. Ele é aquele dom de conduzir, de dirigir, de organizar, orientar com segurança, né? Aquela pessoa que tem aquela sabedoria, aquele discernimento, quando a gente fala de liderança dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Então, esse é um dom de serviço, de serviço cristão, a pessoa que lidera um departamento de maneira assim sábia, com a sabedoria do Espírito Santo, com segurança, com conhecimento. Então isso também é um dom. A liderança, né, a governança, o presidir também é um dom de serviço cristão. E temos ainda o dom de exercer misericórdia, o dom de misericórdia. Aqui o misericórdia é visto como um dom. Então, por exemplo, assistir a quem sofre, visitar, e aqui também, então, o exercício de misericórdia é visto como um dom. Estes são os 5 dons que nós podemos elencar aqui dos dons relacionados ao serviço cristão. São dons aí que Paulo nos deixou ali descrito em Romanos, capítulo 6, nos versículos 6 até o versículo 8. No subtópico 2, o assunto é os dons espirituais. Os dons espirituais. E eles estão listados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 8 até o 10. Vamos acompanhar essa leitura juntos aqui? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 em diante, diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro a palavra da ciência, também pelo mesmo Espírito, e a outro a fé, pelo mesmo Espírito, e a outro os dons de curar, pelo mesmo Espírito, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então, nós podemos elencar aqui os 9 dons espirituais. Carta de Paulo aos Coríntios, lista ali no capítulo 12, versículos 8, 9 e 10, ele fala ali dos dons espirituais. Nós podemos, de maneira didática, separar, dividi-los em dons de revelação, em dons de poder e em dons de elocução verbal. Então, terão lições específicas durante esse trimestre para que sejam abordadas cada uma desses dons dentro das suas categorias. Mas nós podemos listar ali os dons de revelação, o palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Esses 3 dons, nós podemos categorizá-los como dons de revelação. Dentro de dons de poder, nós podemos listar aqui o dom da fé. Aqui a fé é vista como um dom. O dom da fé será abordado também numa lição específica. Dons de curar e dom de operação de maravilhas. Então, esses 3 dons são enquadrados aqui, são categorizados como dons de poder. E dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas são os dons categorizados como dons de elocução verbal. Esses
Essas 3 categorias, com 3 dons em cada uma, totalizam então os 9 dons espirituais que são listados, que são descritos por Paulo na primeira carta aos Coríntios. E no subtópico 3, deste item 2 da lição, nós temos aí sobre os dons, acerca dos dons ministeriais. Acerca dos dons ministeriais. Eles são listados, descritos em vários momentos, em vários contextos bíblicos. Mas nós podemos listar aqui, conforme a nossa leitura bíblica, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, esses 5 dons, eles têm a sua atuação e a sua aplicação de forma individual. Tem aqui as referências que cada um de nós pode pausar aqui o vídeo, pode ir lá, pode acompanhar. Mas eu trouxe aqui uma definição rápida para assessorar, como nós não temos a lição em mãos, o que é o dom de apóstolo. Então, o termo apóstolo, ele gera até certa discussão, mas de forma restrita, o termo apóstolo ele se aplica unicamente a alguns líderes cristãos do Novo Testamento. Em resumo, aqueles que andaram com Cristo e a Paulo. São esses que, de forma restrita, nós adotamos, nós chamamos de apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, que foram discípulos de Jesus Cristo, e aqueles que andaram com Jesus Cristo, que foram discípulos de Jesus Cristo, então de forma restrita, é assim que nós vemos, e também a Paulo. Mas quando nós pegamos o termo mais geral, o termo apostoloi, que vem ali do grego, então sempre esse termo apóstolo, ele refere-se a alguém enviado como representante pessoal de quem o enviou, como um embaixador. Então o termo apóstolo, ele é tido então, eu estou mandando alguém em meu nome para levar a minha mensagem. Esse é o termo apóstolo. A nossa denominação não adota esta nomenclatura, mas na essência da palavra é isso que ela significa. Nós temos também o dom de profeta. Nós sabemos que não existe o exercício de profeta, não existe mais o ofício de profeta. Isso encerrou-se, né? João Batista foi o último dos profetas e isso encerrou-se no período da Nova Aliança, após Jesus Cristo, não há mais o ofício de profeta, nós não temos mais. Mas isso não quer dizer que pessoas não são usadas em profecia. Então, Deus, por meio de alguém, em algum momento, sempre pode usar alguém em dom de profecia. Então, aquela pessoa tem o dom de profecia. Ele não tem mais o ofício de profeta, mas ele tem o dom de profecia. Deus o usa para profetizar, para falar a alguém, a uma igreja, sobre algo, sobre alguma instrução, alguma exortação. Então, aquilo é, de fato, uma ferramenta. Então, o que são os profetas? São pessoas que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo, motivados a tratarem da vida espiritual da igreja. E assim continua sendo. Ainda, pessoas são usadas em profecia. São usadas em profecia, mas não existe mais o ofício de profeta como havia na antiga aliança. Quando nós vamos estudar mais a fundo os profetas pré-exílicos, por exemplo, nós temos ali que em alguns contextos reis tinham seus próprios profetas, eram contratados do rei, né? Claro que não eram profetas que nós temos aqui no nosso cânon bíblico hoje, né? Nós temos aí como tido profetas inspirados pelo Espírito Santo, mas o ofício de profeta era algo normal, natural, principalmente pré-exílio. Então, aqui nós estamos falando do dom de profecia, dos profetas como sendo um dom ministerial. Vai ter uma lição que vai abordar isso de forma bastante aprofundada, a qual vai deixar a gente bastante confortável, o professor, quando for falar sobre o assunto, tirar as dúvidas, né, esclarecer a cada um de nós neste assunto muito importante. Também nós podemos listar aqui o dom de evangelista. São pessoas separadas para o ministério, voltado para a expansão da igreja. São os proclamadores, são os anunciadores das boas novas. Há pessoas que nós vemos, né, nitidamente com esse dom. Nós enxergamos na pessoa, essa pessoa é um evangelista nato, aquela pessoa que tem o dom de levar, de falar, de abordar pessoas, de pregar o evangelho. Então é o dom de evangelista. Nós temos também, como um dom ministerial, o dom de pastor.
Quem é um pastor? O que é um pastor? É alguém separado para apacentar o rebanho de Deus. Está ali na definição, né? A função primordial é alimentar, cuidar, proteger, é guiar o rebanho, é pastorear. São pessoas que têm esse chamado, este dom. E ainda dentro dos dons ministeriais, nós temos o dom aí de doutores, como descrito ali por Paulo. É aquela pessoa que recebe de Deus o dom de esclarecer, de expor, de proclamar a palavra, sempre objetivando a edificação da igreja, aquela pessoa que tem aquele dom de explanar, de divulgar, de ser um professor, um mestre da palavra de Deus. Quando nós falamos de dons ministeriais, sempre nós temos que ter em mente que a ideia, o propósito, o objetivo de dons ministeriais é para capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em geral, os dons ministeriais são executados por pessoas que capacitam outras a exercerem os dons de serviço. Então, isso com o objetivo do crescimento da igreja, com o desenvolvimento da vida espiritual da igreja, conforme está em Efésios 4, capítulo 4, versículos 12 a 16. Então, a igreja ela é espiritual e ela é humana. Do lado espiritual, ela precisa de poder espiritual, de sabedoria espiritual, de capacitação espiritual. Então, por isso que tem os dons espirituais. Então, o lado espiritual da igreja reflete a natureza dela como um organismo, como um corpo de Cristo. Mas ela também tem o lado humano, né? A igreja precisa de liderança, e essa liderança não pode ser exercida somente por capacidade humana, por capacidade intelectual ou capacidade teológica, né? São importantes. Claro que são importantes, mas não são suficientes. A liderança eclesiástica, ela deve ser espiritual. Ela deve ser ministerial e ela deve também ser administrativa. Então, todos esses serviços, eles carecem da graça de Deus. Deus, ele procura homens, perfil de pessoas, de homens servo. Então, esse perfil de homens servo são indispensáveis para o recebimento de dons dados pelo dono da igreja, pelo próprio Jesus Cristo. Dons ministeriais, eles são específicos para homens que têm esse perfil, que tem o perfil de servo, que tem chamada ministerial para servir. Sempre que nós vamos falar de pastores, de ensinadores, de evangelistas, profetas, apóstolos, aqui, né, listado como sendo os dons ministeriais, eles são dados, são dons, são presentes, são dádivas, são ferramentas que Deus utiliza por meio de homens, mas que homens que têm esse perfil de servir, de servir. E para encerrarmos esse tópico 2, esse ponto 2 da lição, algo muito importante de frisarmos aqui, embora vai ter a próxima lição específica para isso, mas para não ficar já no ar, para não deixar isso passar aqui, quais são os objetivos dos dons? Primeiro, glorificar a Jesus Cristo, para a glória de Deus. Segundo, para a expansão do Evangelho. Depois, nós podemos listar aqui como um terceiro objetivo, que é a edificação da igreja. E um quarto objetivo que é para a confirmação da palavra. Os sinais seguirão aos que crerem. Então, haverá, não perca a lição 2, se ela for gravada, se ela voltar a ser presencial, não perca, não deixe de meditar nela, porque ela fala exatamente sobre os propósitos dos dons. Mas lembre-se disso, o primeiro propósito de cada dom é glorificar a Deus, glorificar a Jesus Cristo. Depois é expandir o Evangelho, edificar a igreja e confirmar também a palavra que o próprio Jesus Cristo nos deixou. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Uma outra passagem aqui que nós podemos citar é justamente sobre a expansão do Evangelho, né? Romanos, capítulo 15 e versículo 19, que diz assim: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E quando nós falamos ali de confirmação da palavra, o evangelista Marcos escreveu no capítulo 16, né? E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Sinais que se seguiam. Então, estes são os objetivos dos dons. E o nosso último tópico da lição de hoje se chama Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. O primeiro subtópico diz ali: todos são de igual importância. Todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja. Existe uma linha de pensamento teológico, de ideologia teológica, que se chamam de cessacionistas, e eles dizem, eles alegam que os dons encerraram, com os sinais se encerraram com os apóstolos, que depois deles não há mais os dons. E eles, inclusive, alegam que os pentecostais, que são não cessacionistas, aliás, a revista do trimestre passado abordou bastante esta temática, então eles alegam que os pentecostais se acham superiores, inclusive, uns aos outros por terem algum dom. Essa é uma frase, é uma máxima nítida dos cessacionistas, que os próprios pentecostais têm desavenças entre si por conta de um ter um dom e o outro ter um outro tipo de dom. Paulo até trata isso com os crentes de Corinto, Os próprios crentes de Corinto valorizavam mais alguns dons em detrimento de alguns outros. Mas nós temos que lembrar e saber que todos os dons são de igual importância. Todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja. Não caiamos em falácias ou na tentação que não é de Deus, que não é de Jesus Cristo, de querer achar que isso é verdade. Não existe dom mais importante do que outro. Os dons ministeriais, esse é mais importante do que aquele. Entre os dons espirituais, aquele é mais importante do que esse é mais importante do que aquele outro. Não existe isso. Os dons são ferramentas e cada ferramenta tem a sua função. Quando vamos fazer a manutenção em algo, nós pegamos uma caixa de ferramentas e cada ferramenta tem a sua função específica. E se faltar uma ou outra ferramenta, talvez eu não consiga executar o meu serviço, porque eu não consigo adaptar uma ferramenta que eu tenho para uma função que não é a dela. Eu preciso da ferramenta específica. Então, toda uma caixa de ferramenta, todas elas têm a sua importância de forma igual. Assim também são os dons. Todos eles vêm diretamente de Deus e todos são de igual importância. Esse era um problema que a igreja de Corinto estava tendo e que Paulo os instruiu, os alertou quanto a isso. Paulo também fala aos coríntios, a igreja de Corinto, sobre a diversidade dos dons. E não se pode deixar que eles, de alguma maneira, afetem a unidade e a multiplicidade da igreja. A igreja tem que ter caráter único, de unidade, mas também de multiplicidade. Cada igreja, em cada tempo, tem a sua necessidade. Era o que acontecia com a igreja de Corinto. Era uma igreja bastante promissora. Paulo escreve que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Eram privilegiados. Mas cada igreja, em cada tempo, tem a sua necessidade. Tem o dom que precisa para si, para aquele momento. Todos são de igual importância. Não existe, isso não pode afetar a multiplicidade ou ainda a unidade da igreja. E o terceiro subtópico deste ponto se chama de autossuficiência e humildade. Dons espirituais pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Os dons não são porque eu mereço ou porque você merece ou fulano merece mais do que Beltrano. Não existe isso. Eles são dados pela graça, não é por mérito meu ou por mérito seu. Logo, não deve haver orgulho pessoal. Não deve ter orgulho porque eu recebi determinado dom, ou porque aquele tem, eu queria ter aquele determinado dom. Isso não pode acontecer, e é o que acontecia na igreja de Corinto. É preciso ter humildade e temor. Saber que nós fomos agraciados, mas que não é nosso. É para edificação, é para ser usado para a comunidade local, para manter a unidade da igreja. Então nós devemos usar com temor de Deus e amor ao próximo. No capítulo 13, quando nós falamos ali do capítulo 12 de Coríntios, que fala sobre os dons, e depois o 14 fala sobre línguas e profecia, o dom de línguas e o dom de profecia. Mas bem no meio tem o capítulo 13, que fala sobre amor. Então, amor ao próximo, amor a Cristo
sem ter orgulho pessoal. Humildade, saber que você é detentor de um presente, de uma dádiva, mas isso não te faz melhor, não te faz diferente de outro. Não deve haver orgulho pessoal nisso. Precisamos usar com humildade e temor. Meus queridos irmãos, então vamos para a conclusão. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que é necessário o contínuo estudo deste tema para melhor servirmos ao Senhor e à sua igreja. E é isso que vai acontecer nesse trimestre. Então participe das aulas, participe aí dos encontros, sejam eles por vídeos gravados, sejam eles presenciais. Nós precisamos um contínuo estudo desse tema. Isso fará de nós servos melhores, melhor servirmos a Deus e servirmos aos nossos irmãos. Os dons são para os nossos dias. Outro item aqui abordado, não cessaram com os apóstolos, eles são para hoje, para os nossos dias. Há também uma necessidade do exercício e experiência concreta dos dons espirituais e ministeriais. É preciso uma necessidade do exercício de uma experiência real e completa para os nossos dias com relação ao exercício dos dons espirituais e ministeriais. Outro item que podemos concluir aqui é que espiritualidade sem organização ministerial pode levar a práticas fanáticas e falsos exemplos de espiritualidade. Não vamos aqui citar, mas sabemos e vemos isso diariamente sendo divulgado. Quando não há organização ministerial, quando a organização ministerial não prioriza, não preconiza a espiritualidade, existem aí inúmeros exemplos por aí afora de práticas fanáticas, ou ainda de falsos exemplos de espiritualidade, de indução de alguma coisa, de técnicas de hipnose, de coisas que não são espirituais de fato, de coisas que são absurdas e denigrem o próprio evangelho, a própria facilidade, que dificultam em algum momento o próprio levar do evangelho de Jesus Cristo. Outra conclusão que nós podemos ter é que o exercício de dons ministeriais sem demonstração do poder de Deus, sem os dons espirituais, também seguramente vai levar à frieza institucional. Então, tanto como é preciso ter organização ministerial com espiritualidade, exercitar os dons ministeriais sem a demonstração deles, da parte espiritual do poder de Deus, desses dons espirituais, seguramente vai levar a uma frieza institucional, vai levar a uma organização como qualquer outra. A igreja como uma empresa, como uma organização, como uma instituição não espiritual. O que temos que cuidar não pode acontecer em nosso meio. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos finalizando então a lição de número 1, um estudo aqui rápido, um pouco mais superficial. Já fica aqui o convite para que você participe em todas as lições, tenha acesso a todas as lições deste trimestre. Serão lições abençoadas, que nós possamos nos aprofundar em conhecimento, que nós possamos crescer em conhecimento e graça cada dia mais. Sou grato a você que assistiu, sou grato aos meus companheiros na superintendência, aos professores da classe Abraão e Sara que abriram este espaço para que eu pudesse trazer aqui a meditação, alguma meditação rápida sobre esta lição. Não deixe de acompanhar as próximas lições. Eu agradeço aqui a oportunidade, mando aqui o meu abraço a você que está aí assistindo, o nosso carinho, que nós logo possamos nos encontrar nas manhãs de domingo na igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde, uma abençoada semana para você. Amém.